Olá, amigos. Vamos dar início a mais uma transmissão de uma palestra do grupo Espírita Cristão Rita de Cássia, essa casa que sempre nos acolhe e que mesmo durante esse período tão difícil para todos nós, continua com as suas atividades, mesmo com a casa estando fechada. E agradecemos a todos os trabalhadores, e para que possamos vibrar com os espíritos, esses espíritos trabalhadores da nossa casa, vamos iniciar com uma pequena prece, pedindo a esses espíritos que conosco aqui convivem, que nos auxiliem nesse momento de estudo, que esteja conosco Jesus, que nossa palestra siga em perfeita harmonia, que possamos atingir o nosso objetivo de levar a todos os amigos a palavra do Senhor. Grata a Deus, nosso Pai, a Maria de Nazaré, damos então início pedindo uma boa vibração para o amigo Lúcio Soares, que vai trazer o resultado dos seus estudos. Graças a Deus. Muito obrigado, Ana. Uma boa tarde, amigos. É sempre uma alegria estarmos aqui na nossa casa, mesmo neste período, em que não estamos tendo oportunidade, por força das regras das autoridades sanitárias, que impõem distanciamento social. Então, por isso, não estamos tendo essa oportunidade de termos aqui os frequentadores encarnados da casa, mas é sempre uma alegria poder aqui estarmos, sentindo a vibração, o envolvimento espiritual sempre muito presente de toda a equipe espiritual daqui do nosso Rita, da Casa de Maria de Nazaré. E é contando com esse apoio que nós pedimos a permissão a Jesus para que possamos, em seu nome, desempenharmos da melhor forma que nos seja possível a tarefa que nos foi incumbida. E eu gostaria de iniciar a reflexão proposta pela casa para a tarde de hoje por uma história, por um conto árabe que nós encontramos em uma das obras de Richard Simonetti. Depois eu dou a referência. E recebe o nome de Joias Devolvidas. Tá? E essa história, ela conta uma passagem da vida em uma família muito feliz, na qual o chefe era um rabi, era um pregador religioso judeu, e que vivia de forma muito pacífica, muito equilibrada, muito feliz, junto com a sua esposa, muito virtuosa, e com seus 2 filhos, rapazes muito dedicados, muito disciplinados, muito inteligentes, muito educados. E por força das atribuições, das pregações do rabi, ele precisa se afastar para uma longa viagem durante semanas. E ele chega para sua esposa no momento daquela despedida, a abraça carinhosamente e diz: filha, deixo com você as nossas preciosidades. Cuida dos nossos filhos e assim que eu voltar nos reencontraremos. E assim ocorreu. E depois de algum tempo da partida do rabi, um evento muito infeliz acometeu aquela família e os 2 filhos morreram num acidente. E a mãe, passando já por toda a dor daquela perda, pela dificuldade de um momento tão difícil, nós sabemos, muitos de nós sabem e outros tantos saberão ao longo das suas caminhadas, porque isso é um fato absolutamente natural das nossas vidas. Ela consegue superar com força, na fé muito grandiosa que ela tinha em Deus, na esperança do acolhimento divino, mas ela se preocupava demais com a reação do seu marido. Não porque ele não fosse uma pessoa ponderada, ao contrário, ele era uma pessoa muito equilibrada,
mas o amor que ele tinha pelos filhos era algo grandioso demais. E para completar o drama da sua preocupação, ele era portador de uma cardiopatia muito grave. Então seu medo era, com aquela notícia, com o arrebatamento de uma perda de uma hora para outra, né, nessa forma tão abrupta que tantas vezes acontece nas nossas vidas, que aquilo gerasse uma comoção muito grande e o coração do marido não suportasse. E aí, tempos depois, ela diariamente nas suas preces pedindo a Deus uma inspiração para que pudesse contar isso da melhor forma para o marido. Tempos depois, semanas depois, o Rabi retorna, já no fim de uma tarde, após um longo dia, né, de uma viagem cansativa, a abraça e pergunta pelos filhos. Ela: calma, meu marido, vamos cuidar de você primeiro, vai se banhar, eu vou preparar a refeição, você precisa se refazer. Ele foi, tomou o seu banho. E já à mesa, compartilhando da refeição, ele estranhou a ausência dos filhos, que nunca se afastavam de uma refeição, e mais uma vez perguntou, e ela: calma, esqueça um pouco os nossos filhos, tem um assunto muito importante para tratar e preciso demais da sua ajuda. E ele ficou preocupado com o tom de voz. Ele falou: o que ocorre, esposa? Percebi que realmente você está abatida e um tanto aflita. O que aconteceu? Ela: estou com um problema muito grande, preciso da sua ajuda, meu marido. Pouco depois da sua partida, um grande amigo nosso aqui compareceu e, com medo da viagem no deserto, deixou comigo 2 joias absolutamente preciosas. E quando eu vi aquelas joias, eu me encantei com a beleza, com a preciosidade, com a qualidade, com a sublimidade de tudo de mais lindo que podia existir. E nesse período em que você saiu, diariamente eu passava os meus dias a admirar a beleza daquelas joias. O grande problema é que em breve ele haverá de retornar para retomar as suas joias. E aí o marido estranhou e falou: mas o que é isso, minha esposa? Estou estranhando sua postura. Você nunca foi dada a esse tipo de vaidades, de materialismo ou de apego a qualquer tipo de coisa. O que está acontecendo? Ela: não, marido, você não está entendendo. É porque são coisas de uma preciosidade como nós nunca vimos na vida. Mas mesmo assim, não lhe pertencem. Precisa devolver ao seu verdadeiro dono. Aí ela virou e falou assim: marido, mas é muito difícil para mim abrir mão disso, preciso muito da sua ajuda. Eu não estou com qualquer disposição de devolver ao verdadeiro dono essas preciosidades. Ele: se acalme, esposa, eu estarei ao seu lado e nós vamos devolver isso ainda hoje, porque precisa ir ao seu verdadeiro dono. E aí ela fala da seguinte forma para ele: pois bem, meu marido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso até já foi feito. E o nosso tesouro eram os nossos filhos. Deus, que nos concedeu por empréstimo a nossa guarda, veio aqui durante sua ausência e os levou consigo. O marido percebeu a mensagem e, muito emocionado, abraçou-se à sua esposa, sem permitir que a dor, que o sofrimento daquele momento pudesse se transformar em murmúrios de revolta, em reclamações, e em uníssono os dois, que bem conheciam as Escrituras, pronunciaram em uníssono as santas palavras de Jó: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o teu nome. Nós encontramos essa passagem, esse conto chamado Joias Devolvidas, no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti. E eu iniciei a nossa reflexão por essa história árabe, porque o tema que a casa propõe para reflexão, né, da nossa tarde, ele se encontra na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, que fala bem-aventurados os aflitos, no item 21, que traz por tópico a perda de entes queridos e as mortes prematuras, né? E Kardec, né, com todo o conhecimento, com toda a sua sensibilidade, com todo o seu método, quando se deparou com essa terceira revelação,
com as verdades tão profundas que a espiritualidade, sob o comando, né, do Espírito de Verdade, trazia para as suas mãos, né, pelo crivo, como está esclarecido na codificação da chamada autoridade, autoridade universal da doutrina espírita, porque essas revelações foram tomadas em diversas partes do mundo, por inúmeros médiuns, e Kardec teve sempre a preocupação de apenas reunir na codificação aquelas passagens que guardassem uma unanimidade de sentido dentro da moral evangélico-cristã. Então, com essa garantia, tratando desses assuntos tão importantes, com esses assuntos que extrapolam a nossa vida no dia a dia da matéria, que transcendem essa existência na carne, Kardec não haveria de ter deixado de questionar a sabedoria da espiritualidade acerca de tema tão importante. Porque, meus amigos, quantos de nós já não passaram por essas experiências tão dramáticas, tão dolorosas, da perda de entes queridos, do desencarne de parentes, de amigos próximos, de pessoas amadas, de companheiros de uma vida? E, naturalmente, na sua sensibilidade, ele trazia aquilo muito claro no seu íntimo e questionou isso, a espiritualidade. Tanto que nós encontramos isso tanto no Evangelho quanto na quarta, né, e última parte do Livro dos Espíritos, na quarta parte dos gozos e penas, nas consolações. E nas questões 934 a 936 ele também teceu perguntas sobre isso, principalmente a que nos interessará 936 por causa da repercussão nos nossos irmãos que desencarnam, nos nossos afetos, das reações às vezes descontroladas que aqueles que aqui permanecem têm. Então, meus amigos, foi uma questão que Kardec teve muito cuidado, né, e colocar nesse capítulo de Bem-aventurados os aflitos, porque, né, na dinâmica do Evangelho, na visão das bem-aventuranças, aqueles que são os aflitos são aqueles que já se encontram incomodados, se encontram aflitos pela sua posição ainda num mundo inferior como o nosso, de provas e de expiações, ainda que em transição para um mundo de regeneração. Mas isso é algo muito presente, né? E não raro encontramos tantas pessoas, estudiosos mesmo, da psicologia, dizendo que são as maiores dores que a criatura enfrenta na sua existência, né? Na sua etapa encarnatória. E então vejamos o que a codificação nos disse em relação a isso. Então, como havíamos dito, capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 21. O texto não é grande, mas para não ficar monótono, eu pensei apenas 5 pequenos trechos para a gente conseguir entender que essa mensagem do espírito Sanson, que foi ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, qual o viés que ele está nos trazendo em relação a isso. E ele começa da seguinte forma: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. E isso é uma grande verdade, não é, meus amigos? Quem de nós, se não pensou isso, já não ouviu diante da partida em alguma família, principalmente nos casos de mortes prematuras, em que o que costumamos chamar de o que seria a ordem natural das coisas, ou seja, os filhos enterrarem os seus pais, né, os mais novos enterrarem os mais velhos, porque na nossa visão ainda tão pequena, ainda tão terra a terra, ainda tão distante da possibilidade de uma inteligência soberana como a do Pai Celestial, na nossa visão nós criamos regras, criamos fórmulas, e tudo que sai dessa fórmula, na nossa pequenez, mas na nossa pequenez ainda tão orgulhosa, nós costumamos tecer
juízos de crítica, principalmente quando um juízo desse é em relação ao Ser Supremo do Universo. Mas, convenhamos, muitos de nós já ouviram esse tipo de crítica. Mais à frente ele fala: humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. E ele pergunta: por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique, por mero capricho, a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Ou seja, meus amigos, o Espírito aqui está nos dizendo que nós estamos longe de avaliar qual seja a intenção da providência divina quando retira do mundo um ser que ainda se encontra numa etapa inicial ou intermediária da sua encarnação. Nós precisamos, porque isso, na verdade, representa apenas uma coisa, representa como é pequena, como grão de mostarda, a nossa fé. Porque se realmente tivermos fé em Deus, e nós vemos tantos que já possuem essa fé mais fortalecida, e quando se deparam com essas situações na vida, não fazem esse tipo de valor. Mas precisamos concordar que a grande maioria de nós ainda não tem essa fé. E quando se sente abatido nos seus interesses, e quando nós falamos aqui interesses, não estamos falando de interesses materiais, mas de interesse em ter junto a si um ente querido, pelo qual nós desenvolvemos uma virtude tão grande quanto é o amor, nós sofremos muito. Mas nós precisamos entender que o verdadeiro amor não é aquele amor que domina e que possui uma criatura. Nós precisamos entender por essas palavras que a espiritualidade nos traz num tema tão delicado, tão importante da nossa vida, que nós precisamos repensar. E repensar passa necessariamente por repensar a nossa relação com a vida e a nossa relação com esse Pai. Porque se eu perguntar a qualquer um de vocês que me ouve nesse momento, se nós acreditamos na existência de um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso, eu creio que todos nós responderemos que sim, acreditamos. Mas quando um fator da justiça divina, e mais até do que da justiça, porque quando a gente fala da justiça, parece que aquela criatura está respondendo por uma falha anterior. E não necessariamente. A espiritualidade, mesmo nessa parte, vai dizer, muitas vezes é pela misericórdia do Pai que Ele retira de um mundo como o nosso, onde temos muito sofrimento, um filho que não precisa mais estar nesse ambiente de sofrimento. Ou seja, Ele está retirando do cárcere da carne um filho que não precisa mais aqui permanecer, porque ele já entendeu a lição que ele precisava aprender. Mas nós, sentidos, isso é extremamente natural e legítimo. Porque no nosso patamar, meus amigos, somente não sente a perda dos entes queridos aquele que não teve oportunidade de desenvolver amor por ninguém. Então, se nós amamos uma criatura, nós vamos sentir a sua falta. Isso vai representar dor. Mas nós precisamos manter o equilíbrio, buscar todos os mecanismos que a lei de amor do Pai coloca ao nosso alcance, toda a sustentação espiritual, o instrumento da prece que nos envolve e nos amplia, nos dilata as percepções e as possibilidades vibratórias para estarmos mais junto a esses amigos espirituais. Aproveitar os recursos que a vida na matéria nos permite, aproveitar as formas de intercessão, de ajuda que os templos religiosos, as casas espíritas sérias,
nos fornecem nesse momento. Aproveitar e aceitar, e buscar e pedir, se for necessário, o amparo dos ombros amigos que encarnados caminham conosco. Porque nós não temos apenas protetores desencarnados, temos muitos protetores encarnados. Aqueles que vieram à carne conosco se encontram próximos de nós, não apenas pelos liames da parentela corporal, mas principalmente pelos liames do sentimento, da afinidade do coração. Esses nos sustentam e nós precisamos utilizar. Porque, infelizmente, tantas vezes vemos ou a atitude da negação, ou a atitude da revolta, como nos lembra a doutora Elizabeth Kübler-Ross, estudiosa, dos fenômenos da morte, dos casos terminais, do comportamento humano. Nós negamos ou nos revoltamos ou nos quedamos agressivos. E nesse momento nós estamos apenas tendo condutas de orgulho, de egoísmo. Orgulho porque não aceitamos a nossa pequenez frente a algo que é muito maior. E frente a um sistema que vai nos acolher, porque nada acaba na nossa vida. Tudo passa. Nós precisamos rever os valores e as ideias que nós temos, primeiro perante o Pai, perante a vida. E conseguindo aos poucos fazer isso, também conseguiremos pensar de forma diferente em relação à partida dos nossos entes queridos. E aí continua o Espírito. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quantas vezes, meus amigos, nós não lamentamos decisões de um querido nosso? Isso é tão comum na vida material, que muitas vezes abre mão ou de uma carreira, ou de um posto, ou de um cargo, ou de um título de destaque, porque em determinado momento da sua vida diz: agora eu vou me dedicar à construção do meu patrimônio moral. Eu não quero mais trabalhar tanto e subir na minha carreira profissional. Onde eu cheguei, para mim, já é suficiente. Eu quero agora crescer enquanto espírito. Eu quero agora crescer enquanto pessoa. Eu quero agora aprender a desenvolver aquilo que aquele que nós elegemos como modelo mestre e guia, que é Jesus, veio dizer. Que nós precisamos servir. E continua Samson: em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e vê na morte uma separação eterna. Vós espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Então, meus amigos, a gente percebe que o que a espiritualidade veio nos dizer é que é verdade, é doloroso, é sofrido, porque distanciar-se de alguém que amamos é algo difícil. Mas nós, antes de pensarmos em nós precisamos nos habituar a construir essa prática de pensar no bem daquele que amamos. Esse é o verdadeiro amor. E aí, meus amigos, nos fica a seguinte indagação: existe ou não existe uma perda? No meio espírita é tão comum. Nós começamos até aqui. Mais 10. Nós nos habituamos muito a
ouvir, né, do meio espírita, sabedores que somos da imortalidade da alma, porque a doutrina espírita nos revelou isso de forma absolutamente exteriorizada, através das manifestações. Nós sabemos da imortalidade da alma. Nós espíritas, particularmente, e todos aqueles cristãos que acreditam na imortalidade da alma. Mas nós temos essas demonstrações. Tarefas mediúnicas nos deixam isso muito claro, muito patente. Mas a grande questão é, isso é colocado em uma palestra pelo nosso querido Simão Pedro Lima. Ele diz, perder alguém não significa que esse alguém esteja morto, que não viva mais. Perder alguém significa perder aquele contato ostensivo de eu poder conversar de forma ostensiva, porque encarnado estou. Então nós sabemos que temos os mecanismos mediúnicos, temos a intuição, temos o pensamento, mas no estágio em que nos encontramos, essa comunicação não supre toda a nossa vontade. Então a saudade é algo que fica. Certa vez a minha mãe, que não é espírita, me disse uma coisa que me marcou profundamente. Ela falava de minha avó, que ela amava tanto, e sempre que ela fala, minha mãe começa a se emocionar e chora. E aí eu sempre digo, mãe, mas não fica assim, é a nossa tendência, né? Eu falei, mãe, já tem tanto tempo. Ela, meu filho, a saudade é uma dor que nunca passa. A gente apenas consegue viver, ou melhor, conviver com essa dor, de forma que ela não permita que a nossa vida perca a alegria, perca o colorido. Eu gostei muito dessa definição que a minha mãe tinha me dito. Então, a saudade existe, meus amigos. Eu queria dividir com vocês uma passagem que se encontra, né, nessa obra-prima de Humberto de Campos, que é Boa Nova. É a última página do livro, a página 30, que fala, que tem por título Maria. Por quê? Porque registra de forma muito clara que esse sentimento da dor, o sofrimento da separação do seu ente querido, é algo que é comum, inclusive nos espíritos elevados, né? E aqui não precisamos tecer considerações sobre a envergadura moral espiritual, né, de Maria de Nazaré. E Humberto de Campos vai narrar, logo após a crucificação, o drama interno de Maria, que peregrinava pela cidade, lembrando de forma melancólica, de forma saudosista, cada passagem da vida do seu filho. De quando foi anunciado pelo anjo a sua vinda, de quando ele chegou à terra na manjedoura, quando os animais, quando as estrelas, quando tantos vieram acolher aquela criança. Aquela existência que, à medida em que aquela criança crescia, ia demonstrando uma presença absolutamente inabitual, conversas, reações, sentimentos muito pouco comuns para uma criança. E aquele que no seu ministério, durante, né, os registrados 3 anos que nós temos no Evangelho, aquele que semeou apenas amor, apenas concórdia, apenas consolo e esperança. E Maria, continua Humberto de Campos, pensava, mas por que haveriam de ter feito isso com essa criatura? Porque o assassinaram na minha frente, justo ele, o Cordeiro do Pai. Mas aí vem a característica do espírito forte, do espírito robusto. Maria não foi escolhida à toa para receber como mãe esse espírito tão importante que dividiu a história do nosso planeta. Precisava ser uma fortaleza, um espírito amadurecido nas lides encarnatórias. Ela deu a condição para que o ministério de Jesus pudesse ter se dado da forma como foi. E ela não permite que essa dor que vai acompanhá-la por toda a vida se transforme em desespero.
porque o desespero nos retira o equilíbrio do bem viver. E a lei do Pai não é uma lei de tristeza, é uma lei de alegria. É uma lei de amor, é uma lei de reunião. Então, a cada ano que passava, diz Humberto de Campos, ela tinha mais certeza da vida, da sobrevivência do seu filho. Mas ela nunca deixou de sentir essa dor. Então, essa dor, meus amigos, precisa ser respeitada. E nós não somos espíritos fortes como Maria de Nazaré. Nós somos muito mais fracos do que ela, muito mais frágeis do que ela. Então, meus amigos, nós todos vimos o que a doutrina diz. Na questão 936, só para eu não deixar passar, Kardec pergunta se a reação dos que aqui ficam repercute naquele que desencarnou, e os espíritos disseram que as dores inconsoláveis, ou seja, aquelas que não conseguimos controlar, aquelas que não conseguimos manter sob um equilíbrio mínimo, essas dores afetam penosamente. São as palavras que os espíritos utilizaram. Então, inclusive por amor a esses queridos, nós precisamos trabalhar o equilíbrio em nós. Então, se é isso que a doutrina diz que nós precisamos ter, nós precisamos também, lembrando Jung, que dizia que nós devemos conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas, mas quando lidar com uma alma humana, precisamos ser apenas outra alma humana. Então, meus amigos, nesse momento de fragilidade, por exemplo, na casa espírita, ou mesmo fora dela, porque quantas vezes na nossa vida social nos deparamos com alguém que seja ou não espírita e está passando por esse tipo de dor. Nós precisamos ter muito cuidado quando uma pessoa dilacerada pela dor recente da separação nos procura e nós dizemos a ela tantas vezes: meu irmão, não houve uma perda, ele não morreu, ele vive do outro lado. Meus amigos, a gente tem que ter muita sensibilidade para perceber que nessa hora a esmagadora maioria das criaturas não está pronta para ouvir esse tipo de verdade. É uma verdade? Sim, é uma verdade. Mas esse é um momento em que precisamos ter caridade. Minha avó costumava dizer que não se fala de Deus para aqueles que sentem fome nas ruas. Porque a aflição da necessidade física é algo que faz com que toda a sua preocupação fique ali. É a necessidade premente enquanto a criatura está encarnada. Então precisamos ter muito cuidado. Quando um trabalhador da casa espírita, no acolhimento fraterno, recebe um irmão, ele precisa saber que aquele irmão está sofrendo. Aquela criatura precisa, nesse momento, como disse irmão Pedro Lima, de acolhimento. Primeiro, a casa espírita precisa acolher. Depois, ela precisa equilibrar. Somente num terceiro momento, ela passa a esclarecer. Porque, disse irmão Pedro, o tempo é o senhor da razão. Há uma necessidade de tempo. Nós precisamos que, nesse momento, aquela criatura, antes de mais nada, saiba que eu entendo a dor que ela passa, que eu respeito a dor que ela passa. Existe um risco que não é pequeno de, se nós nos debruçarmos sobre as verdades da vida, quando aquele coração está dilacerado, que ele sinta a sua dor banalizada. Eu tenho um conhecido que há muitos anos deixou de frequentar a sua casa espírita, não era aqui no Rio, porque quando ele perdeu a sua mãe, ele não encontrou nos seus companheiros de trabalho, segundo as suas palavras, não entendiam a sua dor. Então é algo muito sério. Nossa companheira Joselma, já vou acabar, nossa companheira Joselma Carvalho
Certa vez aqui em nossa casa nos contou que estava numa reunião com Chico e Chico recebeu uma mãe que perdera o filho e ela contava e Chico se emocionou, aquela alma tão sensível, se tomou de compaixão, se abraçou àquela mulher e os dois choraram copiosamente. E no meio espírita, meus amigos, quando nós vemos alguém atender o outro e chorar junto, normalmente existe um pensamento, às vezes pouco caridoso, de crítica em relação àquele comportamento. Mas Chico era alguém muito especial. Ninguém conseguia, todos diziam que conviviam com ele, ninguém conseguia esconder os seus pensamentos. Chico praticamente vivia numa dimensão espiritual, tamanha a sua elevação. E assim que acabou e aquela senhora foi embora, ele virou para os companheiros e falou: vocês estão tão impressionados porque eu chorava? Por quê? Diante de um coração de mãe que perdeu o filho, não há nenhuma palavra que possa consolá-la, apenas dividir a dor do seu pranto. E é interessante que na obra As Mães de Chico Xavier, nós temos um depoimento que fala exatamente isso. Inclusive, de uma senhora chamada Célia Diniz, que hoje tem palestras sobre isso na internet. E ela diz o seguinte nessa obra: as mães de Chico Xavier não são somente a pequena minoria que recebia as cartas psicografadas dos filhos que já se foram. A grande maioria delas ia ao grupo espírita da prece para receber o conforto através das cartas e das histórias de outras mães, voltando para casa, ao menos com a sensação de que o filho estava vivo e também com o apoio e carinho de Chico Xavier. Mães que ele adotou e aninhou no próprio colo, dividindo com elas a dor como se dele fosse. Aspas, ó minha filha, como está doendo em nós a saudade do nosso filhinho, não é? Conta uma das mães, Célia Diniz, e acrescenta ainda: ele colocava tanto amor nessas palavras e nos dava um abraço tão especial e com os olhos tão lacrimejantes quanto os nossos, que como por encanto a nossa dor se dividia, agora numa intensidade mais suportável. E meus amigos, eu não estou de forma nenhuma dizendo que quando nós estivermos acolhendo uma pessoa nessa situação, que nós devamos chorar com ela, porque nós não temos a vibração de Chico Xavier. Nós precisamos nos esforçar para manter o equilíbrio e tentar respeitosamente, amorosamente acolher aquela criatura. Mas nós não temos o cabedal espiritual de Chico Xavier para nos entregarmos às emoções como ele fazia. Mas isso é importante para a gente pensar nesse final de reflexão, que nós precisamos entender que a misericórdia divina nunca nos afasta do Pai. A misericórdia do Pai cuida de cada um dos seus filhos. E mesmo diante dessas dores tão superlativas, principalmente, das mortes prematuras, pensemos o quanto de amor que aquelas criaturas nos trouxeram. A gratidão que devemos à vida pelos anos que convivemos com elas, por tudo que aprendemos com elas, por cada abraço que a vida nos deu a oportunidade de ter com elas. Por amor a elas, que possamos levar em nós viva a alegria de cada uma dessas criaturas. Lembrar, sim, de cada uma delas, mas pela alegria que nos deixou, pelo tanto que nos transformou, sabedores de que eles são resgatados pelo Pai de uma forma muito amorosa. Divaldo Franco, num seminário, acho que A Morte em Seus Mistérios, ele conta o caso de uma mensagem recebida no Centro Espírita da Prece, junto com Chico Xavier, em que uma criança contava para sua mãe presente como fora o seu desencarne após um acidente de carro que expulsou do carro pai e mãe, e os 3 filhos ficaram presos no banco de trás. 3 crianças que desencarnaram. A mãe tentou ainda, a criança diz que viu quando a mãe se aproximou para tentar retirá-los das chamas, mas foi segurada pela multidão e diz para ela: mamãe, não sentimos nada.
No momento em que as labaredas se aproximaram de nós, nós adormecemos. E quando acordamos, já estávamos, aí dá o nome de uma tia, de um avô. Então, a misericórdia está sempre, em cada momento da nossa vida. Deus não nos impõe uma dor maior. E tenhamos a certeza de que eles estão muito melhores. Porque se para nós a despedida é muito dolorida, do lado de lá, outros corações queridos estão recebendo eles. Então, nos esforcemos, pelo exemplo de Maria de Nazaré, nos esforcemos para que do outro lado o nosso ente querido do coração possa estar bem, possa estar equilibrado e possa ter a certeza de que pode continuar sua caminhada, porque aqui nós continuaremos as nossas, com a fé no Pai que nunca nos abandona e levando para sempre até o reencontro que não haverá de ser tão distante. Tudo aquilo que conseguimos aproveitar do convívio com aquele ente tão querido. Jesus nos abençoe. Obrigada, Lúcio. Agradecidos que estamos, vamos orar a Jesus, nosso querido irmão. Primeiro agradecendo a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades. Ousamos pedir, Senhor, que nos momentos de dor, nos lembremos, nos ajude, Senhor, a lembrar que esses momentos são tão importantes para o nosso crescimento, que ao superar essas dores, nossas dificuldades, estaremos um passo a mais da maturidade dos nossos espíritos e da proximidade do grande Mestre. Que esses dias, Senhor, de tanta dificuldade, possam ficar em nossas vidas como preciosas lições e que consigamos, Senhor, aprender essas lições, incorporando-as aos nossos espíritos, nos trazendo mais paz, mais serenidade e mais força. Agradecidos então, Senhor, pedimos a licença para encerrar o estudo de hoje com muita paz em nossos corações. Graças a Deus.